primeira coisa que eu quero compartilhar com você é uma verdade óbvia, mas nem sempre a gente lembra dela. É que entre um topo e outro, a gente sempre vai enfrentar os vales. Não sei se já te disseram isso, mas eu vou te dizer hoje, não dá para ir levitando entre um topo e outro. E é por isso que em alguns momentos que a gente vive, parece que está tudo indo bem, e aí do nada, você pode dizer isso comigo, diga, do nada. Parece que algumas coisas saíram de lugar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente está firmado em Deus, a gente tem uma segurança. Pode tudo parecer que está fora de ordem, mas quando parece que está desmoronando, em Deus eu creio, só está se encaixando. Amém? Pastor, parece que tudo está fora de ordem. Fique em paz, irmão. Você não falou para Deus fazer a vontade dele? Você crê que o que a palavra diz é uma verdade? Então, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A palavra diz que aquilo que Ele tem para nós, a riqueza que Deus tem para nós, não acrescenta dores. A palavra de Deus diz que a paz que Deus nos dá não é como o mundo dá. Então, se você está em Deus, se você entregou para Ele o controle, se você entregou para Ele o governo, fique em paz. Se parece que está tudo desmoronando, na verdade, no plano de Deus está tudo se encaixando, amém? A verdade é que se a gente tivesse casado com algumas namoradas que a gente teve, talvez se a gente tivesse entrado em alguns negócios que a gente desejou, talvez se algumas orações que a gente fez, pedindo tanto para que Deus realizasse, se elas estivessem se cumprindo, provavelmente você não estaria onde você está hoje. Então entenda uma coisa, não em Deus também é a resposta. Não em Deus também é a resposta. Deus, eu preciso de uma resposta. Aí Deus fala, não. A gente fala, não, eu preciso de uma confirmação. Aí Deus manda outra pessoa confirmar. Qual a resposta? Não, peraí, eu acho que ele não está entendendo. Senhor, eu preciso de uma resposta. Na verdade, muitas vezes a gente está dizendo, Senhor, eu preciso a resposta que eu quero. E Deus está falando aí, quando a resposta que você quer é o que te mantém, você pode se frustrar. Mas quando a resposta que eu te dou é o que eu tenho para você, irmão, fique em paz. Pode tudo estar desmoronando, mas você está guardado em Deus. Por isso a minha palavra é, entenda o que Deus tem para você, se firme a essas promessas e não desista. Você pode repetir isso mais uma vez, diga, eu não vou desistir. E a boa notícia que eu tenho para você, talvez não tão boa assim, se alguém estava acreditando que dava para ir levitando, é que entre um topo e outro você vai ter que enfrentar vales. Jornada de fé não diz respeito apenas a gente saber lidar com os topos, diz respeito principalmente a gente permanecer de pé nos vales. Momentos em que coisas parecem que não estão acontecendo, parece que algumas coisas não estão fluindo, parece que algumas coisas não estão sendo da forma que a gente imaginou que estavam. É exatamente isso que separa meninos de homens. Irmão, a maior parte das pessoas que eu conheço que abriram mão da sua jornada de fé não é porque eram menos apaixonadas por Jesus do que eu. Às vezes a gente olha para alguém que estava firme na fé e que se afastou, não julgue, não tem a ver com quanto ele é apaixonado por Jesus ou não. Mas a grande verdade é que a maior parte das pessoas que desiste no meio do caminho é porque colocaram sua perspectiva no que se levanta contra si, não naquilo que guarda em meio a qualquer levante. Sabe, se a gente for olhar para o tamanho dos gigantes, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar para a força das ondas, a gente vai ter medo. Se a gente for olhar para algumas palavras contrárias, a gente vai ter medo. É por isso que Deus está falando aí, para de olhar para tudo isso e olha para mim. Porque quando você olhar em mim, você vai ver no meu rosto a face e a paz que excede todo entendimento. Então você vai falar como os discípulos falavam, ei Senhor, por acaso você não se preocupa que a gente morra? Tem uma tempestade acontecendo, os discípulos estão desesperados achando que Jesus não se importa. E Jesus, em outras palavras, estava dizendo exatamente assim, através do seu descanso. Se eu estou descansando, significa que existe controle do meu Pai sobre todas as coisas. Descanse também. Preste atenção nisso. Sabe o que é interessante? Tempos depois, Jesus está no Getsemane a ponto de ser entregue, crucificado, e ele fala para os discípulos, ei, não durmam, eu preciso que vocês orem comigo, não descansem, eu preciso que vocês fiquem comigo. Eu estou sentindo uma angústia mortal. A Bíblia diz que dos poros de Jesus saía sangue. Ele estava com uma angústia porque estava próximo de se afastar do Pai pela primeira vez. Sabe o que a Bíblia relata? Jesus retorna e os discípulos estão dormindo. Então o que a gente aprende é que muitas vezes não tem a ver com Deus nos guardar ou não, tem a ver com a gente não discernir tempo de descanso e tempo de batalha. Tempo de descansar é olhar para Jesus, se Ele está dormindo, durma também. Tempo de batalhar é olhar para Jesus, se Ele falar marche, continua marchando. Se Ele falar avance, continua avançando. Se Ele falar não temas, eu sou contigo, não tenha medo, irmão. Tem a ver com a gente discernir o que Deus fala, só isso. Pastor, é difícil, depende. Quando Kézia não gosta de algo que eu falo num jantar com outro casal, uma olhadinha dela eu já sei que ela está falando. Tem um esposo que entende o que eu estou falando? Um olhazinho, tá bom, já entendi, captei vossa mensagem.
Quando Cecília faz alguma coisa que eu não curto, um olhar ela já entende. Eu acho que eu dei mole. Então entenda, a maior parte das nossas crises gira em torno da gente acreditar que Deus não fala. A grande verdade é que a maior parte das nossas crises acontece por a gente não entender o que Deus fala. Deus não está em silêncio. A gente que está ouvindo conselhos demais a ponto de não considerar os dele. Deus não está em silêncio, irmão. A palavra de Deus diz algo que eu acho tão poderoso. Se Ele nos deu o seu único filho, não nos dará também, juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? A palavra está dizendo: ei, irmão, Ele foi até o final por você. Ele deu o filho dele por você. Você tem dúvida que Ele também não deseja te dar tudo que você precisa e deseja? Então a grande verdade é, não atravessamos levitando. Para conquistar um novo topo, você vai ter que enfrentar novos vales, irmão. E a grande pergunta que me fazem muitas vezes é: pastor, eu aceitei Jesus, algumas coisas estão difíceis. Pastor, eu estou firme na igreja, algumas coisas estão desafiadoras. Por quê? Irmão, deixa eu te falar. Porque a vida é assim. Real life. Nenhum herói da fé foi forjado no palácio. Todo herói da fé foi forjado em meio a tempestades. Existe um ditado popular que diz que marinheiro bom não é feito em mar calmo, porque você confia em um marinheiro que já enfrentou outras tempestades. Se esse marinheiro chegar para você e falar assim: ei, fique em paz, vai dar tudo certo, você descansa. Por quê? Porque esse cara já venceu tempestades antes dessa, ele sabe o que está falando. Quando alguém diz para você: ei, você está em meio a um desafio, fique em paz, vai dar tudo certo, você sabe o que vai te dar segurança? Saber que esse cara não fala de uma fé teórica, mas ele carrega em si as marcas do evangelho que crê. Paulo diz: olha, eu carrego no meu corpo as marcas do evangelho que eu prego. Paulo está dizendo o seguinte: eu não estou pregando teoria, eu tenho vida com Deus e a minha história com Deus me deixou marcas. A Bíblia diz que Paulo naufragou inúmeras vezes. Irmão, vamos ser sinceros, se alguém naufragou mais de 2 vezes, vamos combinar, não é um bom companheiro de viagem para você fazer um cruzeiro. Você está comigo? E aí, vamos fazer um cruzeiro? Vamos, claro, você já fez? Ah, fiz 2 vezes. E aí, gostou? Eu naufraguei nas 2. Acabou, irmão. A pessoa está me procurando, eu já fui. Onde é que você está? Oi, querido. Paulo não era o melhor companheiro de viagem para o navio, mas sabe qual é a grande história dele com Deus? Os navios naufragaram. Paulo não. Os navios se desfizeram em meio às ondas fortes. Paulo não. A Bíblia diz que quando ele chega em uma dessas ilhas, os homens estão lá reunidos em meio a uma fogueira, fazia frio, eles estão fazendo uma fogueira. Paulo então pega um dos gravetos e quando ele vai pegar uma serpente, a serpente pica ele, todo mundo olha para Paulo e começa a falar: esse homem é amaldiçoado, porque os deuses tentaram matá-lo através das ondas e não conseguiram, agora estão tentando matar através do veneno da cobra. Esse cara é amaldiçoado. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que fica todo mundo olhando para ele, esperando ele inchar e morrer. O tempo passa, Paulo não incha, Paulo não morre, e aí muda a história. Eles começam a dizer: esse cara é um Deus, porque nem o veneno de uma cobra foi capaz de paralisá-lo. Entenda isso em nome de Jesus. Você está comigo? Diga amém. A perspectiva desses homens na ilha é exatamente como a perspectiva da multidão ao nosso redor. Quando algo vai mal, eles entendem: e esse é o final da história. Quando algo vai bem, eles entendem: ah, Deus está com esse cara. Só que a grande verdade é que Deus não está com você ou deixou de estar com você de acordo com o que você vive. Deus sempre esteve ao seu lado, apesar do que você vive. Eu quero deixar um princípio claro: não se mova pela multidão, não se mova pelo que dizem, não se mova pelo que pensam, não se mova pelo que os seus olhos tentam te dizer. Por quê? Porque nós não caminhamos pelo que vemos, caminhamos pelo que cremos. A palavra de Deus continua sendo a base segura para construirmos os nossos dias. Agora, como obedecer se a gente não sabe o que Ele espera de nós? Como confiar se a gente ainda não discerniu a palavra que Deus tem para nós? Aí deixa eu te falar uma coisa: não desista, mas também não descanse enquanto não discernir o propósito que você carrega, a razão pelo qual você foi gerado, aquilo que Deus tem para você, os projetos que Ele tem para você. Por que tem tanta gente ansiosa com vazio existencial, pastor? Porque a gente já acreditou numa mentira de que o sentido da nossa história é ser feliz. E sabe por que tem muita gente que sofre de comparação? Porque em algum momento acreditou que o propósito da sua história é ser feliz. Então, se parece que alguém é mais feliz do que você começa a questionar se de fato está vivendo a vida que deveria viver. Você está comigo? Pastor, o propósito da vida não é ser feliz? Não. O propósito da vida é se tornar quem Jesus te chamou para ser. E isso vai tornar você feliz.
O problema é que às vezes a gente vai em busca das consequências sem entender a causa delas. Às vezes a gente vai em busca dos frutos sem querer plantar e esperar o tempo de sementes se tornarem raízes. Entenda isso, irmão. Tem muita gente correndo atrás da felicidade e depois de um tempo descobre que estava correndo atrás do vento. Irmão, se Deus é por nós, você sabe o que significa isso? Que Ele é por você. Se Deus é por você, o que a palavra está dizendo é que a última palavra quem dá é Ele, quem provê é Ele, quem sustenta é Ele, quem te esconde é Ele, quem te guarda é Ele, quem faz você prosperar, quem faz você avançar, quem faz você romper. Pastor, por que enfrentamos desafios? Real life. Desafios, afrontas, batalhas, faz parte, mas deixa eu compartilhar alguns conselhos práticos. Eu vou bombardear você com alguns deles agora. Eu postei essa semana. Pastor, fala mais devagar para eu anotar. Não, assiste depois essa mensagem com calma. Eu tenho certeza que ela vai falar com você de uma forma diferente. Alguns conselhos práticos para você romper em meio às batalhas. Não recue em meio aos ataques. Não se apavore durante as tempestades. Não dê acesso a quem não te dá destino. Não se distraia no meio do processo. Não perca a confiança na promessa. Não se esqueça, você não está sozinho. Olha o que a palavra diz, 2 Coríntios 4,16. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno.